Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vocês estão tranquilo aí nessa quarentena? Todo mundo cuidando aí da saúde, eu espero. Peço a paciência e compreensão de todo mundo, né? Não estamos passando por um momento muito agradável. Estamos brigando muito entre nós mesmos, né? E isso deve ser evitado ao máximo. Meus queridos, vamos dar continuidade à nossas aulas aí no nosso assunto de luminotécnica. Eu espero que todo mundo tenha assistido aí o primeiro vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem, por favor, pessoal. Manda mensagem para mim se vocês tiverem alguma dúvida. Eu estou aqui para atendê-los, evitar o máximo de dúvidas. Então aproveitem ao máximo, tá? Eu espero conseguir ajudar todo mundo. O meu intuito é conseguir passar um pouco de conhecimento. Vamos continuar os nossos assuntos. Eu tenho aqui, vou estar disponibilizando para vocês esse arquivo em PDF. É um arquivo bem simplesinho. Aqui está bem enxugado, tá? Bem enxugado o nosso assunto de luminotécnica. É um universo muito grande de iluminação. Se alguém quiser, eu passo alguns materiais complementares, alguns livros. Então eu estou de uma maneira bem resumida, passando de uma maneira resumida a essência de iluminação. Eu espero deixar bem claro para todo mundo essa parte. Qualquer coisa, manda mensagem, eu estarei atendendo todos da maneira possível, tá? Da melhor maneira possível, eu estarei atendendo todos. Então, meus queridos, sobre o assunto de iluminação, eu tenho aqui essa primeira tabela aqui, da parte de iluminância. Com essa tabela de uma maneira resumida, nós vamos ter algumas classes. Temos 3 classes de uma maneira resumida sobre tipos de tarefas a serem executadas, tá? Desde a classe A, de uma maneira que não tenha tanta necessidade de uma iluminação, né? Uma intensa iluminação. Classe B, que já chega numa maneira do nosso cotidiano, nossas casas, escritórios, né? Que já chega numa maneira no nosso dia a dia, uma sala de aula, né? E a classe C, que são os trabalhos mais detalhados, né? Lembrem algodoeira, né? A algodoeira na parte de classificação é um trabalho minucioso, dependendo da empresa que você trabalhar, da parte do controle de qualidade, que tem uma necessidade de um detalhamento na peça. Então, esses ambientes precisam de uma iluminação mais adequada. Então aqui eu tenho classe A, iluminação de rua, estacionamento, áreas de pouca permanência, depósitos. Temos a classe B de trabalhos brutos, auditórios, trabalhos normais, escritórios, fábricas, trabalhos específicos, né? Ia falar Galvani, peço desculpa. Algodoeira, né? Temos a classe C, que vai ser trabalhos bem mais detalhados, né? Trabalhos detalhados. E inclusive aqui entra também na parte de cirurgia, parte de equipamentos eletrônicos, mexer com solda, mexer com essas partes minuciosas. Temos também, na próxima tabela, a seguinte situação. É natural de conhecimento de todos que, conforme a idade avança, nós perdemos a capacidade, né? Conforme o tempo, a nossa visão diminui, né? Então, a idade influencia na iluminação, no projeto de iluminação? Sim, você tem que analisar quem vai estar no local, que tipo de pessoas, que tipo de trabalho, qual é a necessidade daquele ambiente. Então, tudo, pessoal, vai para o projeto. A escolha de uma iluminação não é feito de qualquer maneira, é analisado tudo. A idade das pessoas, que tipo de trabalho vai ser realizado, qual é o nível de percepção que tem que ter naquele ambiente, qual a composição do ambiente. Então, tudo vai ser considerado para elaborar um projeto. Então, aqui nós temos a parte de pesos.
você vai analisar o seguinte: a idade das pessoas que vão estar naquele ambiente, vocês vão considerar um peso para eles. Inferior a 40 anos, menos 1, de 40 a 55 e acima de 55. Então, nesses requisitos, você vai colocar o peso, a velocidade e percepção. Qual é a necessidade daquele ambiente? Essa refletância, ela de tarefa, no fundo, né? Ela simplesmente vai ser um ambiente que a pessoa vai estar trabalhando. Se o ambiente é de fundo claro, então você vai considerar menos 1. Um fundo neutro, 0. E um fundo escuro, mais 1. Basicamente é o seguinte: quanto mais escuro é um ambiente e você tem a necessidade, quanto mais escuro for o ambiente, mais será difícil executar a tarefa. Portanto, consideramos essas situações na parte do projeto. Então, basicamente, vocês vão fazer essas 3 pontuações, vão dividir por 3 e vão verificar se o valor da média for menos 2 ou menos 3, você considera o valor mais baixo do grupo. Se o valor for mais 2 ou mais 3, considera o valor maior do grupo. E entre menos 1 e 1, você vai considerar a média. Basicamente, a ideia dessa aula seria que você tem 3 iluminações, então o mínimo, a média e o máximo. Então você considera esse intervalo aqui, o menor valor, o valor intermediário e o maior valor. Bacana? Outro fator muito importante na parte do projeto vai ser qual é a cor do ambiente que vai estar fazendo a iluminação. O ambiente vai ser numa cor clara. Um layout branco de uma empresa, ele vai refletir maior a iluminação. Então isso facilita, né? Vamos falar assim, vai proporcionar um ambiente mais claro. Se você tem um tom escuro, ele vai absorver muito a iluminação. Então você vai ter um ambiente escuro. Então aqui eu tenho a tabela do branco, preto, cinza e o amarelo. Então isso é importante quando você for calcular na parte de reflexão. A cor do ambiente influencia no projeto. Quanto mais claro o ambiente, melhor na iluminação. Então quanto mais claro for o ambiente de trabalho, melhor vai ser para o processo de projeto de iluminação, porque as próprias paredes, teto e piso vão refletir a iluminação, proporcionando um ambiente mais claro. Então, conforme esse ambiente, a pintura, né, a cor desse ambiente for ficando cada vez mais escura, o reflexo começa a ser dificultado. O tipo de material também influencia e muito. Temos a madeira, o concreto, o tijolo e a rocha. Então, cada um tem o seu índice de reflexão também. E quando for fazer o projeto, é bom analisar o ambiente. Fazendo a visita ao ambiente do projeto, facilita de você colher informações sobre o projeto, como que vai ser o trabalho e qual é o melhor projeto para aquele trabalho. Entrando na próxima tabela, aqui vai ser uma tabela de tipo de iluminação, a sua potência e o seu fluxo luminoso em lumens. Então, quem lembra da aula passada, basicamente é a capacidade da luz emitir luz. IRC é índice de reprodução de cores. Essa coluna é muito importante pelo seguinte: vai ser o quanto fiel essa iluminação consegue reproduzir as cores. Isso é importante. Se você tem um ambiente de decoração e a cor é importante daquela decoração para você fazer aquele ambiente bonito, aquele ambiente todo decorado, você tem que escolher sim as iluminações, as lâmpadas que tem o índice de reprodução de cores altos, para aquele ambiente ficar um ambiente bonito, um ambiente reproduzindo totalmente, fielmente, né, aquelas cores do decorador. Importante num ambiente de classificação de empresas, algodão nem se fala, né, para você detectar pigmentos, impurezas. O IRC no ambiente de classificação de algodão é extremamente importante para você conseguir classificar o algodão conforme os padrões internacionais. Isso é importante. Se você projetar uma iluminação inadequada e o pessoal, né, tá ali classificando, trabalhando, pode acontecer deles classificar um ótimo algodão como um algodão de não tão valor agregado. Então isso perde muito dinheiro. Então,
aqui eu tenho de uma maneira resumida, né, os tipos de iluminação, as potências e a capacidade da iluminação de emitir luz. Olha só, um exemplo, né? Eu tenho aqui a lâmpada a vapor de sódio de 70 watts. Ela consegue emitir 6.600 lumens. Mas olha o índice de reprodução de cores. Então, entenderam a ideia? Porque você não pode utilizar qualquer tipo de iluminação em qualquer ambiente. A potência é relativamente baixa. Porém, olha só, ele apenas reproduz 25% das cores. Então, isso não fica bonito no ambiente que você decorou, que você tem cores. Então, esse tipo de iluminação, com esses baixos índices de reprodução de cores, ele é mais utilizado em iluminação pública em áreas abertas que não tem a necessidade de cores, né? Vamos melhorar a nossa aula, vamos entrar na parte matemática do projeto. Lembrando, pessoal, isso aqui, essas aulas vai ser de uma maneira resumida, eu estou simplificando muita coisa. O mundo de iluminação é bem complexo. Aqui fica de uma maneira bacana, de uma maneira simples e fácil, para todo mundo compreender como que funciona o cálculo de um projeto. Então vamos para a parte de conta, a parte matemática. Partindo do começo, você tem que ter as medidas do ambiente, que aqui nós temos o C e o L, que vai ser a medida do ambiente, e esse A é uma parte importante, tá? Vai ser da área de trabalho, vamos supor, da mesa, para a luminária. Então, você quer a iluminação adequada no seu ambiente de trabalho. Então, eu não me interessa no chão, me interessa na mesa. Vamos supor, eu tenho uma mesa do escritório, então eu tenho que fazer o cálculo para a iluminação adequada na mesa. Uma sala de aula tem que ser uma iluminação adequada na mesa. Um quadro do professor tem que ser uma iluminação adequada no quadro. Então, essa é a ideia. O A vai ser a altura em metros do meu ambiente de trabalho, onde eu quero a iluminação. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar o K. Esse K vai ser extremamente importante. Por quê? Cada tipo de luminária, ele tem uma tabela. Eu vou estar pesquisando, vou colocar várias outras tabelas, porque vamos desenvolver alguns projetinhos em relação à iluminação de LED e qualquer outro tipo. Eu vou estar disponibilizando essas tabelas para vocês. Basicamente é como que a luminária ela se comporta, ela vai dissipar essa iluminação de uma determinada maneira. Cada tipo de iluminação ela se comporta de uma maneira diferente. Então é importante, quando o projetista for pegar a parte de um projeto, conversar com o cliente, entender que tipo de iluminação ele quer naquele ambiente, qual tipo de luminária é mais adequada para aquele ambiente. Então tudo isso é projetado, é calculado. Então tem bastante tempo que demora um projeto na escolha da iluminação mais adequada. Eu vou colocar várias tabelas. Como que ler esse tipo de tabela? Não é difícil. No começo pode ser estranho esse tipo de tabela, mas com o tempo vocês vão tirar de letra. Basicamente, esse K que vamos encontrar aqui, ele é o índice do local e nós temos ele aqui, ó, o K. Ele vai estar nessa coluna aqui, na primeira coluna, é fator de área K. Aqui embaixo a mesma coisa, fator de área K. Então o K desse primeiro cálculo é essa primeira linha, tá bom? Opa, correção, coluna. Então a primeira coluna vai ser o K desse tipo de luminária. Essa coluna é desse tipo de luminária, de lâmpada fluorescente de 110 watts. E aqui vai ser duas de 32. Aqui também é duas, tá? Duas de 110 watts e duas de 32 watts. E esse monte de número aqui que eu não entendi nada. Simples. Vamos aqui na próxima tabela. Pessoal, fazendo um corte rápido aqui. Essa tabela de utilização, ela vai de cada tipo de luminária, tá bom? Cada iluminária, ela é feita testes em laboratório aqui bonitinho, cada uma tem um tipo de características. Então essas tabelas vocês conseguem pesquisar. Então ela detalha em laboratório, é feitos os testes e como que a iluminação se propaga. Então essa é a jogada. Então essa informação das tabelas
é disponível de cada fabricante, ele vai disponibilizar, tá bom? Então vocês fazem aquele cálculo para a gente conseguir um K, né? E conforme a característica do ambiente, a luminária ela vai nos dar um fator, né? O fator de utilização. Então simplesmente a gente precisa calcular aquele K para olhar na tabela, na tabela e verificar como é o nosso ambiente e pegar o nosso fator de utilização. Tá? Não é difícil, no começo é estranho, mas não é difícil, tá? Não é difícil. Então aqui foi um corte rápido para auxiliá-los. Nessa tabela, nós temos umas coisas muito interessantes, que vai ser teto, parede e piso. O ambiente, como que vai ser meu ambiente de fábrica, como que vai ser meu ambiente de escritório, né? O teto é branco, é claro, é médio ou é escuro? Então, o primeiro aqui, vocês vão separar, colocar teto, a porcentagem que é, parede, a porcentagem que é, e piso, a porcentagem que é. Então, vocês têm que fazer isso, teto, parede e piso. 80, né? 70, 50, 30. Parede, 50, 30, 10. Piso, 30, 10. Isso é a capacidade de reflexão, né? Simplesmente é isso. Quanto mais claro for o ambiente, mais ele vai refletir a iluminação. Simples assim. Aí olha só, como vai ser muito mais simples vocês identificarem agora essa tabela aqui. Então vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Meu teto é 80, minha parede 50, meu piso 30. Do meu ambiente, 80, 50, 30. Aí eu dou uma olhada no meu K, o meu cálculo K, conforme as medidas do meu ambiente. Eu vou verificar qual é o meu fator. Se eu tenho um ambiente 80, 50, 10, vai estar aqui, ó, 80, 50, 10. Vai ser essa coluna. Se eu tenho um ambiente 70, 50, 30, 70, 50, 30, tá aqui, é esse ambiente. Outro ponto muito importante. Como que é feita a manutenção desse ambiente? Esse ambiente é sempre limpo? Né? Como que vai ser a limpeza desse ambiente, a conservação desse ambiente? Esse ambiente é limpo? Ele é um ambiente médio ou ele é um ambiente sujo? Uma oficina principalmente? Então você tem que analisar onde que esse ambiente, onde que vai ser colocado esse tipo de iluminação e como que é o processo de limpeza desse ambiente. Por quê, pessoal? Porque todos esses dados aqui, né, de característica do ambiente, para a gente pegar o nosso K, analisar qual é o fator K, que vai ser esses números, com o tipo de ambiente, se o ambiente é sujo ou não, vai servir para a gente calcular a nossa iluminação. A quantidade de iluminação. A quantidade de iluminação nada mais é do que o nosso N. Esse N que vai ser a quantidade de iluminação adequada. Olha só como é que é simples o cálculo. Vem comigo. O nosso cálculo vai ser iluminação desejada. E isso aqui faz parte do projeto. Quantos lux eu quero por ambiente? Quantos lux por metro quadrado? Então vai ser aquela primeira tabela lá. Né? Conforme cada ambiente, existe um tipo de iluminação mais adequada. A área do meu ambiente, né? Lado vezes lado. Fluxo luminoso φ. O φ vai ser o fluxo luminoso, vai ser a nossa lâmpada, vezes a seguinte situação. Se eu escolhi na minha lâmpada, né, um tipo de lâmpada bacana, só que eu escolhi uma luminária, que ela vai 2 lâmpadas, então eu tenho que pegar aqui, ó, a minha iluminação vai ser o fluxo da minha lâmpada vezes a quantidade de lâmpada por luminária. Se eu tenho uma lâmpada por luminária ou se eu tenho 2 lâmpadas por luminária. Tem situação que você pode ter uma luminária com 4 lâmpadas. Isso vai da escolha do tipo de luminária. Não se esqueçam de multiplicar a quantidade de lâmpadas. Aí, fator de utilização. Fator de utilização é o nosso tabelinha aqui K. Né? Vamos achar o nosso valor K. E conforme a característica do ambiente, vamos achar os valores aqui e vamos colocar o nosso fator de
utilização, vezes FM, fator de manutenção. Então, está aqui na tabelinha. Basicamente, resolvendo essa conta, vai te falar quantas luminárias vai ter que ser colocada naquele ambiente. É simples assim. Então, pessoal, eu vou estar colocando um exercício. Eu vou estar acrescentando um exemplo, né? Eu vou estar mandando um exemplo e passando algumas atividades para vocês em cima disso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Estou disponível para tirar dúvidas. Esse comecinho vai surgir dúvidas, então conversem comigo. Eu vou estar mandando um exemplo e alguns exercícios. Então, se inscreva no canal, dê um joinha. Nos vemos na próxima. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.